A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar o nosso devocional? Vamos começar com uma oração, amém? Senhor Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor meu Pai, pela tua existência. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de aprender mais de ti. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, sabedoria, para que o Senhor possa, Deus, nos dar, Deus, sabedoria para compreender a tua palavra, compreender o teu querer para com as nossas vidas. Senhor Jesus, eu te peço sabedoria, Pai, para que nós possamos andar em obediência, Deus, à tua palavra, à tua vontade. Pai amado, eu te peço, Jesus, fica conosco, Pai. Vai na nossa frente, nos guia, nos direciona na tua vontade e no teu querer, Pai. Amém. O livro de hoje é o livro de Mateus. Vamos ler o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Vou ler para vocês. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Já aqui no primeiro versículo, Deus está vendo, está falando que Deus está vendo. Será que Deus não está vendo o que a gente está fazendo agora? Deus está vendo a gente em todos os momentos, 24 horas por dia, e 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, 365 dias por ano. Deus está sempre conosco, Ele sempre está vendo o que a gente está fazendo. E nesse capítulo ele está falando que Deus está vendo a multidão, nós somos a multidão, o povo que Ele criou, amém? Então fica atento, Deus está te vendo tudo o que você está fazendo. Diz que Deus subiu ao monte, nesse versículo, subiu ao monte e como se sentasse, se aproximaram os discípulos. Então quando Jesus chegava, as pessoas se aproximavam dele, né? Onde Jesus passava, as pessoas queriam estar perto de Jesus, porque a presença de Jesus é maravilhosa, né? Nós sempre queremos ter a presença dele, então as pessoas iam para próximo dele. E dá a entender, por ele subir ao monte, eu fico imaginando, né? Quando a gente sobe no monte, a gente quer brincar, a gente quer fazer uma rodinha de amigos, conversar. E eu acho que Jesus fez isso naquele momento. Eu imagino na minha cabeça, na minha criatividade, a Bíblia não está escrito, só está falando que Jesus subiu ao monte e como se tivesse sentado, os discípulos se aproximaram, mas não falaram se fizeram uma rodinha, não falaram, isso é minha criatividade, tá bom? Eu imagino que seja esse momento de lúdico, né? Esse momento de interação entre as pessoas, esse momento gostoso. Aí no versículo 2 fala, ele passou a ensiná-los. Ou seja, Jesus é o pastor, é um professor, Jesus é tudo para nós. Então Jesus veio na terra para nos ensinar. E aqui Jesus foi humilde, porque Jesus, ele como se sentasse, ele poderia ficar em pé, porque em pé a gente mostra uma hierarquia, a gente mostra uma posição ali, entre aspas, né, de arrogância. Jesus não, Jesus foi humilde, ele como que se sentou próximo, né, ele quis estar no mesmo nível. Quando a gente está no mesmo nível da outra pessoa, olhando olho no olho, a gente está se igualando a ela, não se inferiorizando, mas a gente está querendo dizer para ela que a gente é igual a ela. E Jesus estava dizendo isso, que ele era igual a nós, que ele era ser humano como nós. Não que ele era pecador, Jesus não era pecador. Jesus nunca pecou. Mas que era igual a nós, que ele também tinha sofrimentos, tinha dores, né? Tinha dificuldades como nós temos. Nós temos tribulações, nós temos afrontas, nós temos pessoas que brigam com a gente, que querem causar contendas, que querem causar brigas, né? Causar mal-estar. Jesus também tinha essas pessoas ao redor dele, que no caso eram as potestades malignas, né, para tentar tirar ele do foco, né? E Jesus, quando estava ensinando ele, fala no versículo 2, que Jesus dizia. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para eles lá 9 bem-aventuranças. O que é bem-aventurança? Bem-aventurança é a instrução que Deus está dando de como nós sermos felizes. Qual é o nosso comportamento? O que nós temos que fazer para sermos felizes? Aí ele estava dizendo no versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? Aí eu fiz uma anotação aqui, tá?
Humilde de espírito é ser submisso a Deus. Ser submisso a Deus, a gente temer a Ele. A Bíblia vai falar muito de temor. Temor é a gente obedecer a Deus, é a gente entregar o nosso coração para Deus e ouvir Deus falar. Olha, faça isso. Você vai lá e faz. Deus fala, não faça isso. Você vai lá, fica quietinho e não faz. Então, você temer a Deus, sempre perguntar primeiro para Deus o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você não faça. Sempre pedir instrução para Deus. Tudo que a gente for fazer, sempre pedir a direção de Deus. Isso é temer a Ele. Antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, sempre consultar Deus. Antes de sair de casa, orar. Antes de ir para a escola, orar. Antes de comer, agradecer. Antes de qualquer circunstância, sempre falar: Jesus, meu Pai, eu não sei como você fala, mas você tem que falar com Ele. Amém? Aí fala no 3, bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, aquele que é submisso a Deus, porque deles é o reino dos céus. Quem é submisso a Deus, quem teme a Deus, certeza, né? A gente tá falando aqui que é deles o reino, tá falando que é nosso, nós que nos submetemos a Deus, que tememos a Deus, nós temos o nosso lugar, que não é aqui na terra. A nossa morada vai ser lá no céu com Jesus. E aqui nesse versículo tá falando, se a gente for temente a Deus, nós teremos um lugar garantido lá no céu, no reino dos céus, tá bom? No versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Se muitas das vezes você está triste, você está guardando aqui no seu coração uma tristeza, você está sofrendo muito, você fica guardando, eu já falei, Deus não é invasivo, Ele não é mal educado. Ele precisa que você se abra a Ele, né? Se expresse para Ele, para que Ele possa te ajudar. Então, se você chora aos pés de Deus, não é para você ficar chorando para todo mundo, ai, fulano, eu não tô bem, eu não tô bem, e começar a chorar para um monte de pessoa. Não é assim, a gente tem que chorar sempre aos pés de Jesus. Se a gente chorar aos pés de Jesus, desculpa, eu embolei a língua. Se nós chorarmos aos pés de Jesus, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos consolar, porque Deus é consolador, amém? O versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se a gente for uma pessoa brava, sempre nervosa, sempre a palavra que tá na moda, né? Sempre tendo ranço das coisas, das pessoas. Eu tenho ranço disso, aí eu tenho ranço daquilo. Sempre tá nervoso, brigar com as pessoas. Será que Deus vai se agradar? Não vai se agradar. Então, cabe a nós, né? Sempre ter um coração bom. Já falou desde o começo, pra gente sempre ser submisso a Deus. O primeiro mandamento que Deus, um dos primeiros mandamentos que Deus fala é do amor. Como que a gente vai amar se a gente tem ranço? As duas coisas não combinam. A gente tem que ter amor, dar lugar pro nosso coração para ter amor, tá bom? Então a gente tem que ter um coração manso, calmo, tranquilo, tá bom? A gente tem que sempre lembrar. Quando a gente ficar nervosa ou nervoso, né, que às vezes tem algum menino assistindo, a gente lembrar, eu tenho que ficar calma, ficar calmo. Deus falou para eu ser mansa, para ser calma. Aí tá falando que o bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Se a gente sair gritando, brigando com as pessoas, você acha que alguém vai querer ficar perto da gente? Ninguém vai querer ficar perto da gente. Por quê? Porque causa mal-estar, é desagradável, ninguém vai gostar. Então, as pessoas querem estar perto de pessoas boas, perto de pessoas calmas, tranquilas, como diz um termo aí afora, zen, tranquilo, tá bom? Vamos ter o nosso coração limpo, calmo, para que as pessoas venham querer ter vontade de estar perto de nós, tá bom? Agora o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse fome e sede de justiça não é a gente sair nos restaurantes, nos mercados, perguntar se vende fome e sede. Aliás, se vende justiça. Não é isso.
É a gente sempre procurar, a gente saber dentro de nós que nós temos necessidades de vivermos direto, com comportamento direito. Nós temos essa consciência na nossa cabeça, olha, eu preciso acordar hoje e me manter-me reto, justo. Reto no sentido de ser obediente, de não mentir, de não enganar. É sempre ali, ó, certinho, no sentido de andar certo, não cometer nada que é proibido. A gente tem sempre essa necessidade de sempre estar buscando isso, buscando o comportamento correto, tá bom? Fome tá falando da necessidade. A gente não tem a necessidade de comer todos os dias, então a gente tem que ter essa necessidade de sempre andar em comportamento correto. E sede, a gente sempre tem que buscar. Sempre, a gente não tem sede, a gente tem que buscar água. Então, sempre buscar andar em comportamento correto com aquilo que Deus nos diz. E se a gente buscar andar dessa forma, Deus vai nos dar a condição de andar dessa forma, porque quem lê a palavra se alimenta e a cada dia se renova. Então a gente vai sempre, Deus, através da palavra, através dos métodos que Deus nos deixa, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum, todas as armaduras, né, que Deus nos deu, que é o capacete, que é a couraça, tudo aquilo que Deus nos deu e o poder dele sobre nós, sempre Deus à frente de tudo, que nós vamos conseguindo andar, ó, retinho, com comportamento correto, amém? O versículo 7. Bem-aventurado os